Encontros com o Futuro. Hoje com uma convidada muito especial, Flávia Tayama, presidente da Fundação Cargill. Quem me acompanha na bancada é Rodolfo Ruiz, professor de comunicação da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Flávia, muito bem-vindo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Flávia, começa contando para a gente o que é a Fundação Cargill, o que é Cargill, o que é a Fundação Cargill, a gente sabe, mas pode, não sei se todo mundo sabe, e o que é a Fundação Cargill. Claro, vamos lá. Primeiro eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que é um orgulho muito grande compartilhar um pouco da atuação da Fundação Cargill e dizer que eu sou ex-aluna da ESPM. A gente muito orgulho de estar aqui com vocês. Isso, maravilhoso. Então vamos lá, a Cargill é a maior indústria de alimentos do mundo, né? Nós temos cerca de 170 mil funcionários. Aqui no Brasil nós temos cerca de 15 mil, 16 mil funcionários, né? Fundação Cargill, ela tem, na verdade a Cargill tem 4 fundações ao redor do mundo, uma que fica em Minneapolis, que é o nosso headquarter, uma na Ásia e 2 na América Latina. Uau. Uma na Argentina e uma no Brasil, né? Eu sou responsável pela do Brasil e pela da Argentina. Tá. Então, aqui no Brasil, a Fundação tem uma atuação muito importante, ela é um braço social, socioambiental da Cargill Agrícola. O ano passado foi um ano em que a Fundação completou 50 anos, um marco histórico de atuação no Brasil, um marco que ressignificou a nossa atuação como fundação, né? Sempre mostrando aí todo o impacto socioambiental positivo da fundação, mas olhando muito para frente, olhando em parcerias estratégicas, olhando como a gente pode alavancar o nosso investimento. Dentro desse processo de 50 anos desse marco, nós atualizamos a nossa missão e a nossa visão. Então, a missão da Fundação é promover a prosperidade das comunidades, fortalecendo sistemas alimentares seguros, sustentáveis e acessíveis. Também construímos uma visão que traz equidade, inclusão e inovação para os processos. Então, a gente fez um processo bastante amplo e importante de ressignificar a atuação da Fundação. Dentro desse processo, a Fundação tem algumas linhas de investimento. Nós temos chamadas públicas anuais, são 2 chamadas. A primeira chama-se Semeia Fundação Cargill. A proposta é apoiar projetos, entre 15 e 20 projetos todos os anos, que olhem os sistemas alimentares, que olhem a insegurança alimentar e que promovam ações para enfrentar essas situações, sempre relacionado ao nosso coração, que é a alimentação, né? Nós temos uma outra chamada Nutrindo Soluções Locais, que olha muito as organizações do terceiro setor, organizações pequenas, que muitas vezes precisam de conhecimento, né, de reciclagem de conhecimento, para que elas possam aprimorar a sua atuação e acessar editais maiores, receber fundos internacionais. Nós temos um aporte de capital semente para essas organizações, mas nós olhamos muito a formação de capital social. Temos também um programa de voluntariado corporativo, que eu tenho muito orgulho de apresentar. Nós temos hoje 1.850 funcionários ativos e engajados nessas questões. Isso representa quase 13% do quadro de funcionários da Cargill Brasil. É um número importante, né? E esses funcionários estão divididos aí em 100 comitês de voluntariado. Então, onde nós temos uma operação, pode ser uma fábrica, pode ser um porto, pode ser um armazém, nós temos um comitê de voluntariado, né? Que olham as demandas locais e sempre busca soluções para poder minimizar os impactos socioambientais, mas olhando sempre a questão social de uma forma mais intensa. Também temos parcerias estratégicas, né? A gente sabe que é uma tendência do terceiro setor uma atuação em rede, né? As fundações, as empresas não podem ser a solução para tudo, mas elas são parte dessa solução. Então, nós estamos buscando aí uma parceria, né, com várias outras organizações, sejam fundações, institutos de clientes ou outras organizações que estão no mesmo território que a gente, que tenham a alimentação como causa principal. A gente fomenta essa parceria, constrói projetos e investe de uma forma colaborativa, né? Sempre olhando como que a gente pode promover mais impacto e mais resultado positivo. Existe uma possibilidade de incluir a academia nesse caminho? Sim, claro, a academia é extremamente importante. Nós temos uma parceria com a Enactus Brasil, acredito que vocês conheçam. É uma organização internacional e que tem uma atuação no Brasil muito expressiva. A proposta é fomentar a formação de grupos,
nas instituições, né, grupos de 10 alunos com 2 ou 3 professores, que são os orientadores, e esses grupos têm como objetivo estruturar projetos, né, que olham as demandas socioambientais dos seus territórios, né, um projeto nacional. E aí nós temos, por CAGIL, um processo de coaching. Então, alguns executivos são coaching desses grupos, né? A gente sempre fala que como é que a gente consegue transformar a parte teórica na prática, com a visão do negócio, né? E nós temos um prêmio chamado Prêmio Alimentação em Foco, que a gente premia 4 projetos ao ano com bolsa, né, e um recurso para que esse projeto possa ser implementado e possa depois virar um negócio social, né? Eu sou juíza também, né? Tem uma série de executivos que também são, e eu digo para vocês que é um desafio muito bom. Todos os anos os projetos vêm cada vez melhores, cada vez mais estruturados, cada vez olhando mais processos de monitoramento. Então são soluções simples, mas muito eficientes e muito efetivas. É isso que a gente Pode contar alguns para a gente? Quais são os projetos melhores? Alguns que você lembre? Olha, são vários projetos. Né? Um deles que me chamou muita atenção é um projeto que trabalha a questão da reciclagem de resíduos, reciclagem de garrafas PETs, que a gente sabe que de fato isso é uma oportunidade para trabalhar no Brasil. E ele faz um processo de... Eles vão como se estivessem abrindo essa garrafa PET, transformando em fios, né? E com esses fios, eles fizeram uma rede para proteger um rio, né, e coletar outros resíduos do rio. Então, como se fosse uma barragem, né, muito simples, mas feita de garrafa PET. Aí a gente vê o conceito de reutilizar. E é altamente eficiente e com um custo de produção muito barato. Exatamente. Sim, interessante. E qual é a diferença entre Brasil e Argentina na fundação? São atuações diferentes, né? A gente está buscando uma aproximação, né? Claro, a Fundação sempre olha com muito cuidado as demandas locais, né? As questões locais são muito específicas, são diferentes. Então, a gente vem no processo de aproximar as fundações para olhar, né, dentro do possível, um processo um pouco mais customizado, né? Diria que no Brasil a gente tem uma atuação um pouco maior, né? Hoje, se a gente for somar todos os nossos projetos, né, nós estamos falando em cerca de 120 mil pessoas beneficiadas diretamente, somente no ano passado, que é um número importante, né? Então é uma fundação que eu diria que é um pouco maior nesse sentido que a Fundação Argentina, pelo tamanho dos países, né? Pelos desafios socioambientais que nós enfrentamos nos 2 países. Sendo a maior empresa de alimentação no mundo, a Cargill deve enfrentar desafios na área de mudança climática. Também. Como é que vocês estão vendo essa questão? Vocês lidam com essa questão na fundação? Claro. Vocês discutem isso? Então, a Cargill tem 3 grandes grupos de prioridades globais e sustentabilidade. O primeiro grupo é Climate, mudanças climáticas. O segundo é Land Use e Water, então uso da terra e água. E o terceiro é People, né? Dentro de People, pessoas, nós temos direitos humanos, segurança alimentar, desenvolvimento do produtor, né, contribuição para o desenvolvimento do produtor do ponto de vista técnico, e inclusão, diversidade e inovação. Então, são 3 grandes grupos que direcionam todo o nosso investimento no Brasil, América Latina e no mundo, né? Nossas ações são direcionadas para esses 3 temas. A Fundação trabalha muito a questão de segurança alimentar, inclusão, diversidade e equidade, até pelo tamanho e pelo perfil dos projetos, né? Por ser uma organização do terceiro setor, a gente apoia projetos menores, né? Projetos que têm um tiro curto, né? Que são 12 meses de investimento, mas que são muito relevantes para aquele território onde a gente opera. Então, dentro desse recorte, a gente olha com muita intensidade a questão da segurança alimentar via fundação, né? E a Cargill, com seus times de sustentabilidade ou de responsabilidade corporativa, olham os outros temas de uma forma mais estruturante, né? Investimentos de 3, 4, 5 anos, a gente sabe que transformação socioambiental não se tem a curto prazo, né? 5 anos, às vezes, é pouco tempo. Então, a gente faz uma divisão, entre aspas, né, de tipos de projetos para que a gente possa se complementar na ponta e para que a gente possa, junto, seja via fundação, seja via Cargill, promover ainda mais impacto socioambiental positivo. Então, está bem voltada para o modelo de ESG que está se falando atualmente. Exatamente. E como você aplicou o que você aprendeu na SPM e na Cargill? Essa pergunta estava aqui na ponta da língua, mas bom que o Matthew fez. Eu não sabia se você ia ter coragem de fazer. Bom,
A minha formação inicial é administração de empresas, Sim. né? E eu fiz especialização MBA Executive em Marketing. Depois eu fiz alguns outros cursos de direitos humanos, responsabilidade corporativa em outras organizações, né? Eu acho que os 2 anos e meio que eu passei na SPM foram muito importantes para complementar a minha visão de negócio. Então era um momento, era um momento que eu estava saindo da faculdade, né? E a gente estava cheia de ideias, com a teoria assim muito viva. E eu acho que a SPM, pelo modelo e pela estrutura do curso, pelos professores, pelo know-how e pela troca de experiências ali, acho que impulsionaram muito a minha carreira, assim, me deram uma base muito grande. E eu fui efetivada, né, no meu primeiro trabalho, e sempre trabalhei na área de marketing, né, inicialmente. Então, acho que foi uma forma de aprender muito rica, né, porque os professores são muito bem... assim, tem muita experiência, né? Às vezes estão em empresas, são diretores, tive professor que era diretor, presidente de empresa. Então, acho que esse know-how, esse olhar empresarial complementa, né, as questões do curso. Então, acho que isso vão impulsionando ainda mais a carreira. Sim, é verdade. A gente trabalha assim, né? Academia e mercado. É verdade. Onde fica a fundação? A fundação fica no nosso escritório central, que fica ali no Morumbi. Sim, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, exatamente. Mas nós temos atuação aí em todos os territórios, todos os municípios onde Cargill opera. Que é onde no Brasil? Olha, quase todas as regiões. Aí nós estamos falando... Vocês sabem? Sim, se a gente for olhar, por exemplo, os municípios onde a gente opera, ou municípios que estão cobertos pelos nossos compromissos, né? Vários compromissos que a empresa tem, nós estamos falando em cerca de 300 municípios, mais ou menos. 300 municípios? Mais sim. ou menos, né? Sim. Não só a operação, mas a operação sim. e compromissos assumidos. Ela é produtora ou ela compra de terceiros? Então, nós milho, compramos soja? alguns produtos, nós temos uma linha de food service também, né? Uma linha de retail, então... Vou fazer propaganda agora, marketing, não, né? pode fazer. Então, até para explicar também que ela Lisa, ela é uma empresa familiar, sim, né? Sim, uma empresa familiar. Então. E uma empresa familiar, parentes, antes de responder essa pergunta, que tem uma família muito atuante nas questões sociais, né? Que tem uma família muito dedicada às questões sociais nas diversas regiões do mundo, né? A família participa ativamente dos processos, a família quer entender como que nós estamos driving communities, como nós estamos ajudando as comunidades a prosperar, e são muito, muito atentos a isso. Eles são americanos? São americanos. Sim. É uma questão Desde sempre? Desde sempre. É uma questão muito legítima na empresa, né? Passa por todo o organograma da empresa, mas começando pela família que tem, de fato, uma atenção especial para as comunidades, né? Comunidades essas que também nos receberam, também nos acolheram nas diversas operações ao redor do país. Em 300 municípios no Brasil. Mais ou menos, né? Contando... Então, conta um pouco pra gente o que faz a Cargill. Isso, ela compra, ela produz. Estava contando um pouco sobre a nossa linha de retail, que acho que é a linha mais conhecida. Então, nós temos todos os óleos Lisa. Tá, perfeito. Todos, a marca Cargill, verdade. Recentemente foram lançados outros 2 óleos, né? Específicos para a questão de confeitarias, né? E quem tiver a oportunidade de comprar, compre, porque eles têm um aroma maravilhoso, de baunilha, é uma inovação, né? Sim. Um óleo específico para fritura, né? Para uso doméstico, para fritura. Toda a linha de tomates e atomatados, elefante, pomarola, tarantela, todas essas linhas são produtos da Cargill. Cargill também tem uma linha de chocolates. Olha, eu também não Chocolates conhecia, não. deliciosos. São chocolates para confeitarias, né? Chocolates que vêm em barras, em pacotes maiores, assim. Sim. Eles também são muito Vocês especiais. Não, nós compramos. Quando a gente fala, por exemplo, de cacau, sim, né? Nós compramos dos produtores rurais, aí a gente tem todo um processo, um programa que é liderado pela minha área de agricultura familiar, porque pra gente, como Cargill, muito mais do que comprar o produto, a gente tem que ter um olhar holístico para a questão social. Então a gente olha a questão de segurança alimentar, não sei se vocês sabem, mas um dado muito curioso é que 20% dos agricultores familiares do Brasil passam fome. Nossa. Sim. É difícil entender isso, né? Ele é agricultor familiar e ele passa fome. Então, por quê? Porque ele não tem condições de talvez aprimorar a sua produção, porque ele não tem conhecimento para fazer isso. Então você pega às vezes alguns produtores que estão acostumados, né, historicamente a plantar, por exemplo, maracujá, ele só vai plantar maracujá. Ele não tem um plantio consorciado, uma diversidade, feijão, exatamente. Então o nosso programa de agricultura familiar entra justamente para esse olhar. Assim, se planta cacau, a sua principal renda, muito bem. O que a gente pode te orientar com técnicas agrícolas sustentáveis para que você tenha um plantio consorciado de cacau com óleo de palma, cacau com maracujá ou com outra cultura
que vai te dar uma renda extra, vai melhorar a sua alimentação e vai te trazer mais nutrição. Sim. Sim. Então, esse olhar holístico é uma questão que nós trabalhamos nos processos, né? Esse mesmo produtor de cacau, a gente olha a questão também de direitos humanos, então como é que a gente pode trabalhar empoderamento feminino, né? Mais da metade das mulheres que estão no campo lideram famílias, Sim. Como é que a gente pode aprimorar isso? E como a gente trabalha o tema de direitos humanos também, né? Quais são os direitos? Então, as crianças precisam ter RG, outras questões importantes. Então, é um olhar muito... Exatamente. Está na escola, né? Então, é um olhar holístico para esse produtor, justamente para que a gente possa agregar valor, né? Muito mais do que só comprar a palma, só comprar a questão do cacau, como é que a gente pode, de fato, desenvolver essa família, né? Eu costumo dizer que o investimento que nós fazemos como companhia tem como objetivo principal a geração de valor. Sim. Seja geração de valor para esse produtor, para a sociedade ou para todos os stakeholders envolvidos. Mas o que a gente quer é que, de fato, a gente consiga transformar e deixar um legado para eles, né? Independente se nós vamos continuar comprando ou não desse produtor no futuro. Não tem problema. Não é essa a questão. Sim. A questão é que a gente conseguiu transformar e deixar legado. Você crê que a fundação, eu não sei, por isso estou perguntando, né? Se ela já tem ou pensa ter no futuro, como se fosse a escola, né? O ensino básico, o ensino fundamental, para ajudar essa futura geração, né, a estar cuidando também do meio ambiente e ajudando eles também na própria educação, né? Ou talvez com uniformes, acolhendo, né, alunos. A gente tem algumas ações, né, porque essa questão que você comentou é uma questão de sucessão familiar, por exemplo, no campo, que hoje é de fato um problema, né, uma oportunidade para a gente trabalhar. A Fundação não trabalha isso diretamente, né, que, como eu falei, a gente tem linhas de investimentos específicos, mas a Cargill, ou time de responsabilidade corporativa e outros times, sim. Então a gente vem trabalhando nesse processo de como fazer com que aquela pessoa que nasceu, que é filho de um agricultor e nasceu, né, no meio da agricultura familiar, permaneça ali, né, proporcionando a associação familiar e proporcionando que, com uma renda adequada, ele consiga ficar ali, porque aquela é a vocação da família dele. Né? Então a gente vem pensando e tem alguns processos, algumas iniciativas já estruturadas nesse sentido, para que ele possa permanecer no campo. Para isso, tem que gerar renda, tem que ter uma série de outras questões, para que, de fato, ele possa entender que aquilo tem um valor muito grande, sentimental para a família, mas também tem um valor financeiro, que ele precisa viver daquilo. Eu perguntei isso porque eu imagino a própria utilização do terreno, né? Então, se ele fica somente numa monocultura, vai chegar uma hora que exaure aquela terra, né? Então, com o aprendizado, o conhecimento, ele vai, né, fazendo uma rotação de cultura, ficando lá, gerando renda e produzindo sempre mais eficientemente, né? Sim, com certeza. Flávia, você falou que a Cargill tem portos, é isso? Isso. Portos inteiros? Tem portos que são em concessão e tem portos que são somente da empresa. Cargill, da empresa. Isso. E o que passa por esses portos? São portos de exportação de grãos. De grãos? Isso. Tá. Isso. Perfeitamente. E exporta para onde? Ásia, Europa. Para o mundo inteiro. É totalmente globalizada a Cargill. Exatamente. E importa também, se for o caso. Se for o caso, exatamente. Olha, mais alguma pergunta, professor? Eu gostaria de ficar, tem muitas. Bom, muito obrigado pela sua participação, viu? Foi muito, muito interessante conhecer a Fundação Cargill e a missão, né, que ela desempenha. Isso. Eu que agradeço. E eu espero que volte mais vezes. Voltarei. Viu? Muito obrigada, viu, pelo convite, pela oportunidade. Um grande prazer. Obrigado.